HC2, localizado na zona central do Rio de Janeiro, é uma unidade hospitalar do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, responsável pelo atendimento a adultos com diagnóstico de cânceres ginecológico, melanoma e sarcoma. Em 2009, a unidade recebeu o selo internacional de acreditação e em 2012 foi reacreditada. Hoje, com 7 andares e 84 leitos, o HC2 mantém uma equipe de 490 colaboradores. Em relação às metas internacionais de segurança, a instituição obteve destaque na implantação de um programa para assegurar cirurgias em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Para nos falar sobre a implantação dessa metodologia e seus impactos no cotidiano do hospital, convidamos Marcela Vasconcelos, diretora médica do HC2. Doutora Marcela, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa de boas práticas em saúde do Consórcio Brasileiro de Acreditação. Gostaria que você nos contasse como foi a implantação e como funcionam os protocolos desse programa para assegurar cirurgias seguras no HC2. A implantação desse programa começou na preparação para o processo de acreditação há cerca de 7 anos atrás. E foi gradativa, com a lista de verificação de cirurgia segura, uma política explicando todos os passos dessa cirurgia segura. E com a vinda, inicialmente a gente trabalhava somente com o serviço de ginecologia. Então a questão da lateralidade não era uma questão tão importante. Com a vinda do serviço de tecido ósseo conectivo, que opera sarcoma, melanoma, a questão foi em 2010 isso. A questão da lateralidade passou a ser bastante importante, a marcação da cirurgia antes do procedimento, além do checklist da verificação de cirurgia segura. Existem protocolos diferentes para cada tipo de cirurgia? Não, é um único protocolo, só que a questão da lateralidade é aplicada somente nos procedimentos que são realizados em membros ou em dedos, né? E linfadenectomias em geral. Doutora, o que foi feito para conscientizar e mobilizar toda a equipe, principalmente a equipe médica? Foram feitas reuniões, englobando as chefias e divulgando a importância e a necessidade da aplicação desse protocolo. E como não fazer para que esse processo todo caia no esquecimento? A enfermagem tem um papel importante nisso, porque não deixa seguir adiante sem preencher a lista de verificação, sem checar, sem contar as compressas, enfim. Então, tem um papel fundamental nisso. E em relação à equipe médica, a gente teve um pouco mais de facilidade de implementar, porque muitos médicos frequentam outros hospitais onde esse protocolo já é adotado. Então, isso foi uma facilidade. Quantos itens compõem o checklist cirúrgico no HC2 e quais são eles? São cerca de 20 itens que englobam desde se tem o equipamento, se tem os medicamentos necessários para a cirurgia, se o paciente tem alguma alergia, se tem alguma comorbidade que possa não ter sido avaliada pelo anestesista anteriormente, se for uma cirurgia, tipo amputação, se a lateralidade foi marcada, né? Essa lateralidade ela é marcada antes pela equipe cirúrgica, protegido por um filme para ficar até o horário da cirurgia. E aí a enfermagem checa de novo se está marcada adequadamente no momento da cirurgia. E quantas vezes vocês utilizam esse checklist? Esse checklist é feito no momento da visita pré-cirúrgica pela equipe de enfermagem. Quando o paciente está chegando ao centro cirúrgico, é verificado novamente se está marcada a lateralidade, se tem algum problema. Imediatamente antes do início da cirurgia, novamente é checado. E antes do paciente sair do centro cirúrgico, a contagem de compressas é feita e vê se teve algum problema durante a cirurgia. Doutora, como é o controle de equipamentos e medicamentos utilizados na sala de cirurgia? Os equipamentos são controlados pela equipe da engenharia clínica do hospital. Então, essa equipe faz uma manutenção periódica desses equipamentos e coloca lá um adesivo informando qual a data que foi feita a manutenção, qual a previsão de nova manutenção. E envia um relatório mensal com os equipamentos que não estão disponíveis para uso porque estão em conserto. Em relação aos medicamentos, o que a gente faz hoje é um pedido semanal
da enfermagem para o setor de farmácia, que é enviado, e no final, a cada 15 dias, eles devolvem o que não foi utilizado e há uma checagem. A gente está evoluindo nesse momento para colocação de kits. Então, assim, para determinado paciente vai um kit com aqueles medicamentos que ele vai precisar. Então, a gente está em processo de implantação dessa nova metodologia para aumentar o controle dos medicamentos no centro cirúrgico. Quais os padrões de segurança adotados e os resultados obtidos? O principal padrão em relação à lateralidade é no ambulatório, é feita a marcação cirúrgica pela equipe que vai operar o paciente, com uma caneta que não sai, com um filme plástico protegendo, e um paciente acordado, lúcido, né? E isso é checado depois, no momento anterior à cirurgia. E nessa listagem de verificação de cirurgia segura, tem todos os itens, desde se o equipamento está funcionando, até se tem o antibiótico profilático que vai ser feito. Então, dessa forma, a gente espera que não tenha. Em 2011 não tivemos nenhum problema. Os problemas que a gente teve de marcação de lateralidade foi assim, era para marcar um X, aí marcaram um círculo. Mas nada que comprometesse, de fato, o resultado cirúrgico. Doutora, como são revistos os protocolos padrões referentes a essa meta de segurança no HC2? Então, por exemplo, nesse caso que eu falei, que foi marcado um círculo, a gente reuniu toda a equipe, reviu todo o protocolo, para que todos relembrassem, né, quais eram o que estava descrito ali e que, novamente, aquilo entrasse na linha. Em relação ao próprio checklist, a gente viu que havia necessidade de fazer uma modificação, porque, por exemplo, em algumas cirurgias não era aplicável ter lá no checklist determinado equipamento. Então, a gente botou um item lá, não aplicável, porque aí as pessoas não estavam preenchendo, porque, na verdade, era não aplicável. Então, a gente fez uma pequena modificação no checklist. Isso é revisado ou quando a gente tem algum problema, ou periodicamente, mais ou menos anual. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar as práticas lá do hospital.